Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse mais novo episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Hoje é um momento de grande mudança no nosso podcast, porque eu e o Marcos e o Marcelo resolvemos trazer convidados para o nosso podcast. E o nosso primeiro convidado é um amigo de longa data, que é o Gustavo Medeiros. O Gustavo, ele é psiquiatra e nós fizemos residência juntos aqui no Brasil, mas o Gustavo resolveu fazer uma outra residência. O Gustavo é natural de Maceió, ele é brasileiro, ele fez medicina na Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto e ele fez residência no IPQ, onde eu, Marcelo e Marcos fizemos. Estávamos eu e ele na mesma turma de residência. Depois disso, o Gustavo mudou para os Estados Unidos, onde ele refez a residência dele, onde ele se especializou em transtornos de humor, com foco em transtornos de humor resistente ao tratamento na Johns Hopkins, que é uma das universidades, para quem é da área da saúde, dispensa apresentações. E hoje ele é docente, ele é professor na Universidade de Maryland, onde ele faz um trabalho clínico e também um trabalho de pesquisa focado em transtornos de humor resistente ao tratamento. E é a partir desse know-how, desse conhecimento todo que ele tem, que a gente quer gravar alguns episódios aqui com ele. Episódios que a gente vai falar sobre esse tema tão importante, que é o tema da depressão resistente, como é que é um paciente com uma depressão resistente ao tratamento, como é que a gente avalia o paciente, como é que a gente trata esse paciente, e muito importante, porque ele é um pesquisador, o que é que vai acontecer nesses próximos 10 anos de bom para esses pacientes? O que a gente provavelmente, o que a gente espera, a nossa esperança de poder oferecer de novos e melhores tratamentos para os nossos pacientes que têm depressão resistente ao tratamento. Então, em primeiro lugar, a gente agradece a presença, Gustavo. O podcast está muito feliz de ter você aqui, o nosso primeiro convidado. E vamos lá que a gente tem certamente coisas muito bacanas para conversar. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Acompanho o trabalho de vocês, maravilhoso, excelentes psiquiatras, e muito obrigado pelo convite. A gente pensou em dividir essa conversa, como eu falei, a gente conversou, né? Sobre, primeiro, uma definição. A gente precisa saber do que a gente está falando. E a gente sabe que definições em psiquiatria, com frequência, são difíceis, né? Mas talvez a gente deva ouvir o que é uma depressão resistente ao tratamento. Esse é o termo correto? Como é que a gente define isso? Qual que é a definição desse termo? Existem mais de 10 definições de depressão resistente ao tratamento. A primeira coisa que estão tentando fazer é mudar esse nome, né? Se você tem esse nome de resistente ao tratamento, dá um pouco de culpa ao paciente, como não importa o que você faz, ele não vai melhorar, e também está associado com menos esperança de melhora. Então, a chance de não procurar mais tratamento ou insistir nos tratamentos. Então, estou tentando mudar o nome. O nome que está sendo mais utilizado aqui nos Estados Unidos é depressão de difícil tratamento, né? Então significa que é um pouco mais difícil do que alguns casos. A FDA, que é como se fosse a Anvisa, Food and Drug Administration, então eles cuidam da fiscalização das medicações, eles falam que é definido como depressão de difícil tratamento, é definido como falha a 2 tratamentos antidepressivos, que devem seguir a boa aderência, uma dose que é minimamente terapêutica e uma duração que é adequada. Então, falhou dois tratamentos para depressão, mas precisa ser em dose boa, dose clinicamente efetiva, uma duração adequada e com aderência. Mas a FDA, ela não define, ela dá isso muito amplo e ela não define quase nada dos termos. Por exemplo, quando eles falam 2 tratamentos, né? Então, esses tratamentos precisam ser da mesma classe de antidepressivo, esses tratamentos precisam ser de classes diferentes, esses tratamentos, psicoterapia, não farmacológicos. O que é mais feito na clínica é que são utilizados 2 tratamentos farmacológicos, que sejam ou antidepressivos ou estratégias para você aumentar, né, de augmentation, de você aumentar
a eficácia. Então, já começa aí o problema, né? Então, são 2 tratamentos, a gente não entende o tratamento em si, não é definido. Dose terapêutica tem discussão, principalmente em algumas medicações. O que é que a gente fala? Venlafaxina 75 ou 150? A gente fala sertralina 50 ou 100? A questão de duração, há uma discussão gigantesca, não é definida. A maioria das definições falam entre 4 e 8 semanas. Eu acredito que o psiquiatra utilizar umas 6 semanas vamos dizer, bem satisfatório, porque 6 semanas ele está basicamente nas definições que mostram um tempo, que indicam um tempo, 6 semanas sempre está lá. Então, eles falam 4 a 6 semanas, 4 a 8 semanas, 6 a 8 semanas. E a questão de aderência, que é quanto que é melhora, né? É o quê? 25%? É 20%? É 30%? É 50%? A FDA não define também. E uma outra parte é a aderência, né? A gente sabe que saiu uma pesquisa recente, 47% dos pacientes mentem para os médicos, né? O que não é surpreendente, porque a gente mente frequentemente, mesmo sem perceber, a gente mente para a gente mesmo. Então, quando você para ver, existe um grande problema em definição de o que é depressão de difícil tratamento. Ou seja, é um termo complexo, mas ele engloba uma questão muito séria sobre o nosso tratamento, né? Que tem uma grande variedade de tratamentos e os psiquiatras escolhem fármacos inicialmente que são diferentes uns dos outros. Tem questões sobre a aderência, que é um tema que a gente já falou aqui bastante no podcast, né? Que uma das falhas, tem um episódio recente sobre falha de tratamento, né? E a aderência é uma causa de falha de tratamento e para muitos pacientes é um grande desafio. Em alguma medida, essa falha às vezes se deve a efeitos colaterais, né? E tem essa outra questão de que é uma falha? O remédio que... Se muitos remédios dão efeitos colaterais que são intoleráveis, o paciente pode ser considerado de difícil tratamento ou não? Quer dizer, o remédio não teve tempo de fazer efeito. Por outro lado, tem uma razão do que o paciente não conseguiu tomar, né? De fato, tem pessoas que têm muitos efeitos colaterais, né? Mas, de qualquer maneira, a gente precisa diferenciar, né? Aí aquele paciente que responde rapidamente e que atinge uma remissão de uma depressão rápido, daquele paciente que vai inspirar mais cuidados. Ele vai precisar ser reanalisado, vai precisar de uma atenção maior, talvez de um especialista, já que muitos pacientes com depressão são tratados por clínicos gerais, geriatras, ginecologistas, né? São corretamente tratados, né? Mas, de certa maneira, também é uma hierarquia de cuidado mais especializado conforme o paciente não melhora com as primeiras tentativas de tratamento, né? Eu estava falando, a tentativa tem que ser de verdade, né? Tem que ser uma tentativa... foi mesmo, esse remédio, isso é uma coisa da prática, a gente tem que tomar cuidado para, digamos, queimar o remédio. Esse remédio aqui não funcionou. Puxa, será que realmente a gente pode dizer, olha, essa sertralina aqui não funcionou para esse paciente, né? Então temos que olhar por esse lado, né? Isso. Eu acho que é uma boa approach, o que eu uso na minha clínica, são 6 semanas sem resposta de pelo menos 50%. É uma definição extremamente simplística, mas para questões de, como é que eu falo, seguro, né? De você dar o diagnóstico ou não, de você conseguir tratamentos ou não. Então, dose terapêutica, geralmente eu cito algum paper, cito algum livro como Stoll, que dá uma faixa terapêutica. Você coloca como uma duração de 6 semanas, apesar de ter pessoas que têm uma resposta, 10% dos pacientes vão ter resposta entre 9 e 12 semanas, mas eu acho que 6 semanas é bem apropriado. 50% eu acho que é um limiar bem adequado. Então, eu diria que eu utilizo ou utilizava, porque aí você nos Estados Unidos adiciona outra. Se eu não tivesse nenhum problema com o seguro-saúde, porque aqui eu vou querer um tratamento, eu peço para o seguro-saúde. Não existe um SUS, não existe um sistema unificado. Então, o seguro, geralmente, cada seguro tem a sua definição. E, em maioria, são 8 semanas. Então, acabou que eu mudei um pouco aqui por causa dos seguros. Mas eu acho que 6 semanas é excelente. Mas, assim, a gente pode comparar uma pessoa que falhou, por exemplo, a sertralina, venlafaxina, numa dose relativamente baixa,
com uma pessoa que falhou 8 a 10 tratamentos, incluindo esketamina, ECT. Então, a gente vê como um espectro também. Houveram algumas tentativas de você fazer uma pegada mais dimensional, contínua, né? Então, você tem os estágios, por exemplo, de Taze e Rush, que eles tentaram, são 2 pesquisadores fantásticos, que categorizaram em 5 níveis de resistência. Você tem também do MGH, que eles fizeram algo mais dimensional, mas você tem que achar um balanço ideal na definição entre o que é clinicamente possível e o que é também pesquisa adequado para a pesquisa. Então, a FDA optou por algo mais clinicamente fácil e, o que é importante, nenhuma dessas definições, ela claramente são validadas. Se você comparar 4 semanas, 30% de melhora, ou 8 semanas, 50% de melhora, não é muito diferente. Então, não existe uma validação. Muito pouco replicação dessa validação em diferentes amostras com diferentes características. Então, a gente está provavelmente a gente está incluindo gente que não tem depressão resistente a tratamento, e a gente está colocando muita gente com características diferentes, porque não existe, fizeram vários trabalhos comparando depressão de difícil tratamento com depressão que não é de difícil tratamento em termos de biomarcadores, e não é claro, a neurobiologia não é clara. Então, o que está muito claro nossa definição é simplística, é ruim, mas a gente pode adotar algo clínico que ajuda a gente. Mas a perspectiva isso é um espectro. E tem uma questão que é o próprio diagnóstico de depressão, ele é um diagnóstico que é uma união de diferentes antigos diagnósticos que foram unificados ali no DSM-3, na depressão maior, né? E que são pacientes muito diferentes, né? Quer dizer, tem um paciente com melancolia, tem um paciente com múltipla comorbidade clínica que eu digo orgânica, diabetes, etc. O paciente tem múltipla comorbidade psiquiátrica, o paciente que é uma pessoa que teve um trauma, é uma população, antes da gente definir a resposta ou não, resistência ou não, dificuldade ou não de tratamento, esse paciente já tem uma enorme heterogeneidade, né? A maior parte dos diagnósticos de transtornos mentais são muito heterogêneos. Por exemplo, se pegar os pacientes com transtorno bipolar tipo 1, são muito mais homogêneos do que os pacientes com depressão maior. Então, tem uma questão a partir daí, né? E a psiquiatria tenta há décadas classificar e separar em subgrupos, melancolia, depressão atípica, etc. E não parece também a gente teve um sucesso muito grande nessa empreitada, né? Então, realmente, os grupos clínicos, até o que a gente tem no DSM, né, que a gente tem características ansiosas, características psicóticas, características melancólicas, atípicas, esses subgrupos, eles não têm validade. Então, o que acontece quando você compara, você vê que o mesmo paciente, às vezes, ele tem critérios para 3, 4 grupos. Você pega um paciente que não tem critério a nenhum grupo, eles melhoram muitas vezes semelhantes e não ajuda na seleção de medicação. Então, assim, apesar de a gente ter, em alguns casos, eu percebo que isso é útil, na maioria dos casos, os subgrupos clínicos, eles são muito falhos. Então, a gente precisa ter pelo menos um pouco mais de utilizar inteligência artificial, utilizar alguns biomarcadores que são mais fáceis de obter, mas os subgrupos clínicos que a gente utiliza realmente são muito frágeis em termos nosológicos e são pouco úteis em termos de prática clínica. Uma coisa que eu acho que seria importante a gente entender, como é que muda a nossa avaliação, né, o assessment, o que a gente faz com um paciente que se mostra com dificuldade de tratamentos? Não estou dizendo aqueles, como você falou, tem um espectro entre o paciente que não respondeu a 2 antidepressivos ou o paciente que não respondeu a várias tentativas de tratamento. Inúmeros antidepressivos, estratégias de potencialização com antipsicóticos, lítio, ketamina, às vezes até ECT, e o paciente não melhorou, ou melhorou muito pouco, ou teve uma outra situação que é peculiar, às vezes, dos pacientes que têm uma depressão mais difícil de tratar, que não é não melhorar, mas é melhorar e piorar. É uma resposta não sustentada, né? Como é que muda a avaliação do psiquiatra para esses pacientes?
Na minha cabeça, eu penso basicamente em casos com uma resistência relativamente menor ou com algum fato relacionado a, vamos dizer, segurança do paciente, risco de suicídio, ou funcionamento, ou severidade. Então, vamos dizer, um paciente com a depressão moderada, com depressão de difícil tratamento. Eu vou pensar geralmente em tratamentos farmacológicos inicialmente, né? Nesses pacientes, a gente precisa ser muito, muito amplos no tratamento. Só que a gente tem que tomar cuidado com a questão de não sobrecarregar o paciente. Então, se o paciente ele chega e você vem com, ok, então a gente vai ter que melhorar sua nutrição, melhorar seu exercício, melhorar seu sono, a gente vai começar um antidepressivo, eu vou lhe enviar para esse psicólogo. Então, o que eu penso inicialmente, a gente pensa nesses casos de resistência relativamente mais baixa e sem, vamos dizer, indicadores de gravidade ou de risco iminente. Geralmente a gente utiliza regimes farmacológicos um pouco mais complexos e psicoterapia, né? Então, a evidência que tratamento combinado antidepressivo e psicoterapia ajuda mais do que eles independentes, do que eles isoladamente, é assim, absolutamente consistente. E isso se replica em depressão de difícil tratamento. Então a gente sabe que se você combina é mais efetivo. Se você fizer só psicoterapia, não existe dados muito bons para depressão de difícil tratamento. São, em geral, às vezes é aquele paciente que você vê que ele tem ideias, combinações negativas muito mais rígidas, de difícil trabalho. Eles têm, às vezes, uma dificuldade cognitiva um pouco mais prominente. Às vezes, até a própria aderência ela não é tão boa. Então, essa combinação, eu acho que quando você está pensando nesses pacientes, ela é fundamental. E o psicoterapeuta, ele vai saber, um bom psicoterapeuta, ele vai ter a linha principal dele, e ele vai saber o momento para se trabalhar cada coisa. Então, por exemplo, não vai ser no começo, se eu estou vendo um paciente que ele está psicótico, ou está com aquelas ruminações que são quase psicóticas, aquelas de culpa, de hopeless, de falta de esperança, que são quase psicóticas. Não é um momento que você vai trabalhar aquilo. Você vai trabalhar mais em suporte, em aderência, em ativação comportamental, em solução de problemas, em ser mais suportivo. Então, quando o paciente ele começa a melhorar, vamos dizer que essa flexibilidade cognitiva melhora, por exemplo, se você está fazendo terapia cognitiva comportamental, fica mais fácil de trabalhar. Então, um bom psicoterapeuta, ele sabe também a hora de você fazer as diferentes intervenções. Quando eu penso já em graus mais avançados de resistência ou pacientes com severidade muito alta, com nível funcional muito baixo, vamos dizer, ele perdeu, parou de trabalhar, está pensando em suicídio, eu já penso um pouco mais nas intervenções de início mais rápido. Então a gente está falando, os 3 principais grupos estimulação magnética transcraniana, aí você tem toda a família relacionada a esse, com diferentes protocolos, ketamina, esketamina com toda a família dele, diferentes metabólitos, e você tem também o ECT com a família do ECT. Então, é assim que eu penso em termos de tratamento. Eu trabalho numa clínica de depressão. Então, a média dos pacientes, mais ou menos 6 tratamentos falhos no episódio atual. Então, a maioria dos meus pacientes eu acabo indicando alguma coisa de início mais rápido, como neuromodulação ou ketamina, esketamina.
Beleza. Gustavo, você falou coisas importantes aqui sobre 2 grupos de sintomas, né? Que a gente sabe que são preditores de recorrência, com frequência são sintomas residuais, e a gente sabe que sintomas residuais, nosso alvo terapêutico é a remissão, e que sintomas residuais predizem recorrência de uma depressão, uma doença, um problema de saúde de natureza recorrente, né? Agora, que foi ruminações, né? Ruminações depressivas e sintomas cognitivos, né? Dificuldades de concentração, disfunção executiva e tal. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esses 2 grupos de sintoma, né? Você falou, por exemplo, ruminações, a gente sabe, já tem terapias voltadas para ruminação, terapia cognitivo-comportamental é muito orientada para isso, mas eu queria que você comentasse um pouco esses 2 grupos de sintomas. Então, só para a gente entender, as ruminações, o nosso cérebro, quando você pega o que a gente chama Default Mode Network, então, quando a gente não está pensando em nada, como o nosso cérebro funciona? Existe um sistema que ele é ativado. Então, você não está pensando em nada, não é que o seu cérebro não tem nenhuma área que ela não é ativada. Ele tem um sistema padrão, que é um sistema básico. No paciente depressivo, ele tem esse sistema hiperativo e correlaciona com as ruminações depressivas. Então, imagina que o paciente depressivo, na base, ele está constantemente, mesmo quando não está fazendo nada, vem aquelas ruminações depressivas, aquelas ruminações que eu sou um peso para minha família, a minha vida eu fiz vários erros, eu não vou melhorar de jeito nenhum. Então, isso são as ruminações depressivas. Às vezes, muito difícil de trabalhar. Eu sinto principalmente pacientes mais graves. Eu vejo que quando eles melhoram, fica muito mais flexível. E o outro ponto, a anedônia, ela tem algumas características importantes. Primeiro, um dos grandes preditores de relapso, como você comentou. Segundo, um dos sintomas que mais incomodam os pacientes. Então, se você pergunta quais são os diferentes sintomas e você correlaciona isso com quanto incomodado o paciente está, a anedônia é um conceito muito amplo, que ele é dividido em 2 partes, que ele é dividido na anedônia mais motivação, ou seja, mais o drive de fazer as coisas, e a anedônia de consumação, que é o menor prazer em fazer as coisas. Esses 2 sintomas, eles incomodam bastante os pacientes e eles estão muito correlacionados com qualidade de vida. Então, a anedônia está relacionada com os pacientes sentirem que a vida não faz muito sentido. Faz sentido na questão quando a vida não é prazerosa. Então, são 2 sintomas definitivamente que têm assim, uma capacidade preditora grande e que basicamente a anedônia residual, isso aí foi visto no STAR-D, que é o maior trial, foi um dos maiores preditores de relapso, e o que é difícil é que os antidepressivos comuns que a gente usa, eles trabalham nas monoaminas, né? Que é serotonina, norepinefrina e dopamina. Mas quando você vê a anedônia, ela é fortemente dependente em dopamina e glutamato. Então, a gente não tem uma ação muito grande dos principais antidepressivos em glutamato. Então, é um sintoma de difícil tratamento também. E, Gustavo, essa questão de resposta não sustentada, né? Porque a gente vê isso muito na prática. Tem o paciente que, infelizmente, ele não responde aos tratamentos, e tem o paciente que melhora, porém, por sua vez, ele semanas, meses, às vezes anos depois, ele volta a piorar ainda que estivesse aderente ao tratamento. Isso é algo que a gente vê na prática, né? Ao longo das décadas tem vários episódios e aí fica aquela sensação de que os remédios estão perdendo o efeito, né? É muito comum isso, principalmente em depressão de difícil tratamento. Então, a ideia é que tem alguns preditores, né, que a pessoa vai responder menos, ou quando a pessoa responde, ela deixa de responder. Então, por exemplo, quando o episódio ele é mais longo, então isso é muito bem correlacionado. Então, quando a gente para pensar também até o conceito de depressão de difícil tratamento, eu sei qual que é o categórico. 2 tratamentos, respondeu ou não. Mas na minha cabeça, quão longo tem as coisas que são dimensionais que eu estou pensando comigo. Quão longo é? Quais são as doenças médicas que essa pessoa tem? Às vezes tem multiple
esclerose múltipla, às vezes teve um derrame, às vezes teve alguma. Então, isso precisa ser muito bem controlado. Outras coisas, comorbidades, a gente precisa estar controlando isso e tem o maior risco de deixar de fazer o efeito. E uma coisa imensa que não é muito investigado em psiquiatria são os fatores sociais, certo? Então, imagina que eu moro em Baltimore. A gente tem na mesma cidade a Suécia e a Serra Leoa. Então, imagina se você está prescrevendo lá o seu antidepressivo e a mulher volta para casa, tem um traficante na esquina de casa, o pai foi assassinado naquela vizinhança, então a pessoa já tem alguns sintomas, tem violência doméstica, tem uma história de trauma. Então, às vezes, você coloca aquela carga biológica, mas tem muitas coisas sociais que estão constantemente jogando contra. Então, por exemplo, falta suporte social fraco, facilita bastante que deixa de funcionar, ou quando você tem desemprego. Então, a gente tem várias pessoas quando são solteiras, quando você tem um parceiro para dar apoio, geralmente isso é menos frequente também. Lógico que tem casamentos e casamentos, mas epidemiologicamente existem muitos fatores sociais que são importantes nisso. Então, eu encaro como é uma chance da gente, principalmente quando a gente usa esses tratamentos de rápido início, a gente vai ver bastante os pacientes. E cada vez que eu vejo os pacientes, eu vejo como uma mini consulta. Então, vamos lá que a gente começa ketamina e o paciente está no antidepressivo. Ele vai vir no primeiro mês 8 vezes. Eu vou trabalhar com ele aos poucos, vamos dizer que ele está socialmente isolado, sem suporte social. A gente, numa consulta, a gente conversa na nossa clínica, os médicos, muitos lugares, não são médicos que fazem tratamento com ketamina. Ou os médicos só vêm rapidamente, ou antes ou depois, por 5 minutos. Na nossa clínica, a gente vê por volta de 15 minutos antes e depois. Então, a gente vai colocando essas pequenas coisas, certo? E aí, como é que está a sua esclerose múltipla? Seu médico, como é que foi? Na outra consulta, você pergunta, e o suporte, como é que foi o final de semana? Suporte social, o que é que a gente pode estar fazendo? Fazer um trabalho voluntário. Na outra, a gente conversa sobre o desemprego. Na outra, a gente conversa talvez um pouco sobre dar um follow-up no que a gente conversou na múltipla esclerose. E aí, na esclerose múltipla, cara, você conseguiu marcar sua consulta? Então, são várias coisas que a gente tem que levar em consideração nesses pacientes e que muitas vezes não é a medicação que deixa de agir, são forças contrárias. Você está tentando fazer ali algo biológico, lógico que todas essas coisas sociais têm um âmbito biológico também, mas elas estão constantemente ali criando dificuldades para você. Isso aí. Ou seja, uma análise que vai da sintomatologia para a vida social e a gente precisa sempre uma visão bastante ampla do que está acontecendo com o nosso paciente, né? E você está falando, também dá para perceber as tentativas de ajudar o paciente no meio do sistema, né? No meio de um sistema de saúde que é complicado, no meio de uma sociedade complexa e repleta de estressores crônicos, né? Que a gente sabe que é um elemento muito associado à depressão, né? Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio aqui com o Gustavo. A gente conversou sobre a definição de uma depressão resistente ou de difícil tratamento e de como é que o psiquiatra olha para o paciente, como é que ele observa, como é que ele classifica e como é que ele recolhe esse conjunto de dados, forma um banco de dados para tomar decisões em benefício ao tratamento. E a gente continua, claro, nosso próximo episódio ainda com ele, porque, como vocês viram nesse episódio, tem muita coisa para a gente conversar. Então, a gente agradece aqui a audiência e, com certeza, principalmente agradece o tempo do Gustavo e até breve.